Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, agora com você aqui no nosso programa de segunda a sexta-feira, sempre às 2h05 da tarde, aqui na Hit TV. Semana começando, né, gente? Então eu já te desejo uma semana abençoada, cheia de vitórias, cheia de boas notícias. Vamos lá, então, né, com toda a força, com toda a garra e pedindo realmente para que Deus esteja conosco, para que Deus nos abençoe ao longo de toda essa semana. Eu agradeço a sua companhia, agradeço por entrar aí na sua casa, obrigada. Peço licença e entro na tua casa com o nosso programa, levando então todo o conteúdo que foi preparado com todo carinho por toda a nossa equipe. E hoje, segunda-feira, a gente tem o quadro Seu Direito, com o doutor Leonardo Girundi, respondendo aí as perguntas dos nossos telespectadores, aquelas dúvidas jurídicas, sabe, que vira e mexe acontecem na nossa vida. E se você também tiver alguma dúvida jurídica, alguma pergunta ao nosso doutor Leonardo Girundi, será que eu tenho direito disso? Será que eu tenho direito daquilo? Mande uma mensagem pra gente lá no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Esse número que aparece aí na sua tela, e é por ele também que você pode fazer perguntas aos nossos entrevistados, aos nossos convidados aqui no nosso programa. Mande a sua pergunta, sua sugestão de pauta, sua opinião. Será um prazer contar com a sua participação aqui no nosso programa. E você também pode seguir as redes sociais da Hit TV, que também aparecem aí na sua tela. E também entra lá no site, hittv.com.br. E a gente começa falando de um assunto que tem chamado bastante atenção, que tem tomado aí grande parte da mídia, tem ganhado repercussão, que é o stalker. Essa palavrinha em inglês que significa perseguidor. Para falar sobre esse assunto, hoje eu recebo a psicóloga clínica Sônia Silva, que é especialista em terapia comportamental. Sônia, obrigada pela sua presença, prazer te conhecer, prazer te receber aqui no nosso programa. Obrigada, Maria, eu agradeço a todos, né, e a oportunidade de mais uma vez poder trocar um pouquinho e falar desse tema que é tão importante, que tem sido discutido, né, na mídia, e às vezes a gente pensa que está tão longe, né, Maria? Por sermos anônimos, por exemplo, e na maioria das vezes não, né? A gente pode ter um perseguidor ao lado, né? Exatamente, gente. Vamos tentar entender, então, o que é esse perseguidor, quem é ele, como identificá-lo, o que acontece, então, com a vítima quando tem essa pessoa ao lado. Para começar, Sônia, vamos explicar melhor, então, Sim. o que é o stalker? Sim. Quando a gente pensa no stalker, como a Clara mesmo colocou, a gente está falando que é de um perseguidor, né? O termo vem aí do inglês, mas que significa perseguição. Essa perseguição é entendida como um assédio invasivo, né? Então, em geral, ela é composta por pelo menos 3 características. Um é a própria perseguição, né? Ou seja, né, é um indivíduo, é uma pessoa que acaba tendo comportamentos, né, tanto no aspecto emocional, cognitivo, como comportamental, de sempre estar indo além ali daquele limite das relações. Então, a gente, além da característica de perseguidor, a gente percebe que, em geral, essas características vêm acompanhadas de ameaças, né? Então, essas pessoas que são vítimas dos perseguidores, elas acabam tendo, em geral, esse medo, né? É uma perseguição que gera medo, né? E à medida que as pessoas, as vítimas, vão, né, entendendo que estão dentro desse ciclo, né, acaba tendo várias alterações comportamentais, ao ponto de muitas vezes nem querer sair de casa, né? Então, a ameaça e a perseguição, elas vêm de uma maneira muito intensa, onde, em geral, traz vários prejuízos no campo emocional aí, né, da vítima, principalmente. Com certeza. Ô, Sônia, a gente viu agora aí algumas imagens, né, de uma pessoa ali digitando, olha aí, a pessoa ali no computador. Por quê? Eu queria saber de você.
esse termo, stalker, né, e até essa pessoa, né, esse agressor, o stalker, ele foi se fazendo mais com a chegada das redes sociais. A gente tem esse termo nas redes sociais, inclusive eu costumo usar esse termo. Isso. Ah, eu dei uma stalkeada ali na sua rede social para dar uma olhada no que você faz, no que você publica, né, e para ter uma noção do que te perguntar no momento que a gente fosse, né, fazer uma entrevista. Mas assim, tem aquelas pessoas que estão dia e noite sempre ali nas redes sociais, investigando o que a pessoa faz, para onde ela vai, o que ela posta, como é que tá o dia dela, se tá feliz, se não tá, enfim. A gente pode dizer que esse stalker, ele surgiu mais das redes sociais? Então, Maria, como você bem colocou, né, o termo ele é bem popularizado, né? Então, quando a gente pensa, né, no que você disse, olha, eu dei uma stalkeada, que é o termo, né, mais usual aí de internet, né? A gente está falando, na maioria das vezes, de uma curiosidade, né? Então, eu tenho uma curiosidade pela vida da Maria, então vou lá na rede social dela, eu dou uma checada, né? Então, assim, é importante a gente diferenciar que nem sempre, né, essa curiosidade, ela é psicopatológica, né? Só quando se torna uma obsessão, realmente. Isso, exatamente. Quando a gente pensa, assim, quais são as características aí, por exemplo, do stalker, né? Então, a gente vai ter aí, na maioria das vezes, um comportamento obsessivo. Então, existe uma repetição, né? Hoje tem uma série da Netflix, não sei se, né, todo mundo tem assistido, que é o Bebê Rena. Então, ali tem várias características que a gente percebe, né, dessa obsessão, né? Então, é uma pessoa que ela acredita, né, que o outro está apaixonado por ela, né? Ao entrar num bar, pedir ali, né, uma água, algo assim. E aí ela cria uma condição fantasiosa, né, na cabeça dela, em que, né, ela envia vários e-mails, né? Antigamente, quando a gente não tinha o Instagram para a gente stalkear, isso acontecia de outras formas, como, por exemplo, as pessoas começavam a perseguir presencialmente, né? Exatamente. Elas enviavam cartas, elas acabavam, né, telefonando, né? Quando um pouquinho mais à frente aí, da era digital, a gente tem a questão dos telefonemas, né? Mas as perseguições, né, em locais de trabalho, por exemplo, né, nas portas de faculdade, né, isso era muito mais comum. Hoje, né, as pessoas migraram esse comportamento para a internet, né, mas se a gente considerar lá atrás, a gente já via, né, muitos casos, né, de perseguições. E pela internet fica muito pior, né, porque as pessoas começam a dizer tudo sobre a vida. Eu estou em tal lugar, estou comendo tal coisa, e aí facilita a perseguição desse criminoso, né? Quando já é uma situação como essa, né? Realmente uma pessoa que tem ali obsessão por aquela pessoa, né? Por aquela personalidade, ou não obrigatoriamente precisa ser uma personalidade, um influenciador, pode ser uma pessoa anônima, mas se ela tem ali a sua rede social aberta e fala tudo sobre a vida dela, ela facilita a vida do criminoso. Exatamente. É importante a gente pensar que, em geral, hoje, né, a gente percebe esse início dos contatos através das redes sociais, né? Então, num primeiro momento, a gente observa, né, que esse perseguidor, ele começa a manter contatos com insistência. Então, assim, Sônia, tem uma pessoa que curtiu 10 vezes as minhas fotos. Eu estou sendo perseguida por um stalker, né? Não, a gente está falando de uma frequência onde essa pessoa ela envia uma dezena de mensagens, né? Ela começa a buscar meios de te encontrar na internet, né? Isso que a Maria colocou. Em relação a locais, a gente dá muita pista, né, para as pessoas dos locais onde nós estamos, né, dos locais onde nós iremos, né, às vezes a gente vai, né, fazendo esse percurso. Então, se você está diante, né, de um perseguidor, né, pensando num aspecto mais psicopatológico, né, a gente vai observar que a gente mesmo vai alimentando, né, e na cabeça desse perseguidor que não necessariamente, eu acho que é importante colocar, Maria, que nem todo perseguidor ele tem um problema de saúde mental, né? Então, a gente tem um grupo, né, de perseguidores, né? Se a gente pensar em perfil de perseguidor, a gente tem um grupo que atende, sim, né, as características psicopatológicas que a gente fala na área. Mas a gente tem um grupo que seria, né, os perseguidores circunstanciais, né? O que seriam esses perseguidores circunstanciais?
geralmente pessoas que, por exemplo, passaram por alguma situação de abandono, de rejeição, né? Dentro desse Pessoas grupo. traumatizadas. Isso. Na verdade, elas passaram por algum tipo de abandono e rejeição. E aí, por exemplo, uma pessoa que ela rompeu um relacionamento, né? Vamos pensar, o seu parceiro rompe o relacionamento com você e você não aceita esse rompimento. Então, o que acontece? Eu vou perseguir, eu quero que você mantenha um relacionamento comigo. Então, né, essas perseguições circunstanciais, elas podem ocorrer no trabalho, né? Tem pessoas que, ao serem demitidas, elas não aceitam, né, a demissão, ou elas projetam a demissão, né, na figura daquela pessoa que fez o desligamento e ela começa a fazer perseguições. Então, os circunstanciais, eles aparecem em várias esferas aí do nosso dia a dia. Mas é passageiro, a gente considera que, né, ela vai durar um período e isso tem uma tendência aí de queda, né? Vamos pensar que é em torno de 4 a 5 semanas, a gente espera uma queda, uma remissão desse sintoma. Já esses perseguidores que a gente considera psicopatológicos, né, que são encontrados na maioria das vezes, né, através da perseguição de famosos, a gente vai observar que eles apresentam transtornos mentais, transtornos na área da saúde mental. Psiquiátricos mesmo, né? Isso. Olha, gente, esse dado aqui é impressionante, viu? Nos últimos anos, o número de stalkers triplicou e esse é um dado só aqui de São Paulo. Então, isso no ano de 2023, segundo dados do Tribunal de Justiça do Estado, teve esse resultado aí de crimes triplicados. Então, é assim, foram 183 casos em 2022, 600 casos em 2023. Então, a gente vê aqui que mais do que triplicou o número, né? E só nos primeiros 4 meses de 2024 foram registradas 205 ocorrências só aqui em São Paulo. Sônia, o que está acontecendo? Por que esses números? É porque virou crime? A gente tem aqui a informação até, né, de que stalkear se tornou crime a partir do ano de 2021 aqui no Brasil, com pena prevista de 6 meses a 2 anos de prisão. Foi a partir disso que esses números começaram a crescer, porque começou-se a observar mais e ter uma noção do número de pessoas que cometem esse tipo de crime? Isso, Maria. Eu acho que com a criminalização, as pessoas passaram de fato, notificar essas perseguições, né? A gente tem casos aí de anos de perseguição em que a pessoa ela não tinha recursos, né? O que eu vou fazer? Então, na maioria das vezes, essa vítima, ela se sentia tão acuada, né, que ela começava a deixar de fazer coisas. Então, ela muitas das vezes, ela podia pedir demissão de um emprego, ela podia começar a deixar de sair para locais públicos, né, porque essa sensação da perseguição, ela, como eu falei, ela acaba gerando, inclusive, né, a ativação de transtornos emocionais, como depressão, ansiedade e o estresse pós-traumático, que é um dos, vamos pensar assim, dos principais aí diagnósticos que a gente encontra em pessoas que passaram por perseguição, né? Então, a pessoa ela começa a alterar o cotidiano dela, né? Justamente por conta do medo de se tornar uma vítima até fatal, né? As pessoas, então, antes elas não tinham para onde, né, recorrer, né? Então, a notificação, e que é extremamente importante, né, principalmente para quem, né, entende que está sendo vítima, né, e a comunicação também, né, às pessoas do seu ciclo aí pessoal. E as mulheres são as principais vítimas, é isso mesmo? Isso, a gente tem dados, né, em que a mulher, ela tem, né, tanto em mulheres quanto homens, mas a mulher, ela tem uma prevalência maior, né, de perseguição, de serem perseguidas, né, infelizmente. Por ser sexo frágil ainda ou não? Infelizmente, né, um termo tão ruim de ser usado, exatamente, mas a gente... antigo, né, mas que ainda se sobressai nesses casos. Exatamente, porque o agressor, né, quanto maior for a ideia de poder sobre a vítima, né, de controle mesmo, né, ele vai avançando. Então, como a gente falou, existe um teto entre o limite de eu conhecer, né, a vida da Maria Clara e um teto dela também conhecer. Mas quando esse perseguidor ele entende que a vítima é uma propriedade dele, ele acaba perdendo esse limite e, em geral, as mulheres acabam sendo mais reféns, né, desse tipo de perseguidor. Mas como você mesma disse, né, Sônia, as mulheres são muito reféns, mas também os artistas, né? Isso. Você imagina, né, se
Os anônimos já são perseguidos, vide esses números aqui de São Paulo, né? Imagine, então, as pessoas famosas. E alguns casos, aqui nos últimos anos, ganharam bastante repercussão. O mais recente foi da atriz Débora Falabella. A gente tem aí imagens dela para colocar aí no ar. Essa atriz, ela conta que foi perseguida por mais de uma década por uma mulher de 40 anos, moradora de Recife. A informação é que essa mulher começou a fantasiar um relacionamento amoroso com a atriz. Tudo começou lá em 2013 no Rio de Janeiro, quando essa fã entrou no mesmo elevador que a artista. Depois disso, ela começou a mandar presentes e cartas inconvenientes para o camarim da Débora Falabella em algumas peças, alguns espetáculos. Em 2015, ela tentou, inclusive, invadir um camarim de uma peça e aí ela foi impedida de entrar por seguranças. Depois, em 2022, essa mulher apareceu na frente do prédio da atriz aqui em São Paulo. E aí, depois disso, a Justiça de São Paulo concedeu uma medida protetiva, proibindo essa suspeita de manter contato com a Débora Falabella por meio de qualquer tipo de comunicação que fosse, né? Então, podia ser pelas redes sociais, ela também não podia chegar perto da atriz, isso sob pena de prisão. Só que depois, em junho do ano passado, essa mulher mandou mensagens pela internet para a atriz, então ela foi presa. Só que depois ela acabou solta, por quê? Porque ela alegou justamente problemas mentais. E aí, a justiça realmente aplicou ali um exame nessa mulher e por meio da aplicação desse exame constatou-se que ela tem esquizofrenia. Isso. É isso, né, Sônia, que você acabou de falar. Normalmente, quando existe ali um perseguidor de uma pessoa famosa, ele tem ali algum problema de saúde mental, ele tem realmente uma doença psiquiátrica. Isso. Né? Nesses casos, a exemplo do caso da Débora, a gente vê, né, a típica situação em que, né, a vítima ela se vê aí também numa situação de ameaçadora, mas também ela se vê ali sem muito amparo, né? Porque quando é diagnosticado que esse perseguidor ele tem um transtorno mental, ele acaba não respondendo, né, como um crime comum, como um criminoso comum. Se torna uma pessoa inimputável, Inimputável, né? Exatamente. Então, assim, né, por mais que se tenha uma medida protetiva, a gente sabe que pode ocorrer esses retornos, né? Então, dentro dos transtornos, né, psiquiátricos, os mais comuns, de fato, que a gente encontra no perfil dos perseguidores são os transtornos de personalidade, dentro dele a própria esquizofrenia, transtorno borderline, né? E os transtornos delirantes, né? Dentro dos transtornos delirantes, a gente encontra um específico, né, aos perseguidores, stalkers, que é a eritomania, né? Então, o que seria isso? A gente fala que é a síndrome do amor não correspondido. Então, essa pessoa, ela acredita, né, que essa pessoa que ela acaba projetando essa obsessão desenvolve ou nutre algum tipo de sentimento por ela. Então, ela acredita, né, por exemplo, que você, Clara, esteja apaixonada por ela, porque ela constrói toda uma história na cabeça dela. Exatamente, ela constrói toda uma história e ela valida essa história à medida que ela vai pegando no dia a dia situações aleatórias em que ela confirma, né, faz a validação, né, daquele amor. Né? Então, ele entende que, assim, existem dados, fatos, aliás, né, que comprovem que, né, a outra pessoa está realmente apaixonada. Então, por exemplo, assim, a mulher parou para tirar uma foto, a pessoa foi simpática, falou, claro, eu tiro uma foto com você. Pronto, está apaixonada por mim, é isso? Isso, exatamente. Então, né, a gente vai encontrar muito desse perfil, né, de obsessão. É claro que isso também passa, né, por uma característica de obsessiva, até às vezes compulsiva, porque existe uma repetição de padrões aí, em que o próprio agressor aí, né, o próprio perseguidor, ele vai validando aquela história na cabeça dele, né? No caso de um famoso, por exemplo, a pessoa ela fica vulnerável, né? Porque imagina um ator, né, uma atriz que está, por exemplo, apresentando um espetáculo e está ali extremamente vulnerável, né, sem saber o que pode ocorrer. Então, realmente é assustador para a vítima. E aí, no caso, essa pessoa ela foi considerada inimputável, né, Sônia? E aí ela não pode, então, ser presa, né? Passa a não ser um crime, né? Não é configurado como crime,
mas a medida protetiva, né, ela continua. Essa pessoa não pode ter contato com essa atriz, ela não pode escrever na internet, ela não pode chegar perto dessa atriz. Mas aí essa é a pergunta que eu te faço, ela não pode ser presa. Como é que fica a cabeça da vítima? Exatamente, né? Porque, assim, em geral, a vítima, ela é quem está exposta, né? Então, por mais que exista, por exemplo, uma medida protetiva, né? Ela se torna uma condição tão desconfortável para a vítima, né? Em que isso, como eu falei, gera alterações emocionais também, porque a pessoa se sente ameaçada, perseguida, né? Ela começa a estender isso a familiares, né? Então, imagina para uma mãe que se sente perseguida e precisa levar o seu filho até a escola, por exemplo, né? Ela vai estar ali numa situação de, né, pessoal, vulnerável, mas imagina, né, isso no emocional dela. Tem alguém que pode, nesse momento, né? Existem alguns perseguidores que, inclusive, enviam fotos, né, das vítimas, enviam mensagens, porque são pessoas que também têm, muitas vezes, né, acesso a tecnologias, então elas descobrem e-mail, elas descobrem, né, rede social, elas saem à procura, né, de lugares que essa vítima ela está vinculada. Então, ela começa, de fato, assim, o medo da vítima começa a se estender também aos demais familiares, né? Porque aí esse perseguidor, ele realmente estuda a vida dessa vítima, Isso. né? Ele estuda por completo para entender realmente de que maneira ele pode ameaçar essa vítima também, né? Isso. Vamos a mais um caso aqui, Sônia, do Harry Styles. A gente tem aí imagens dele também. Recentemente, esse cantor britânico foi perseguido por uma fã brasileira de 35 anos. O nome dela é Mira Carvalho. Ela chegou a enviar 8.000 cartas ao cantor em menos de um mês. E aí ela foi julgada na Inglaterra e condenada a 14 semanas de prisão. Além disso, a justiça também determinou uma ordem de restrição para que ela não contatasse nem se aproximasse desse artista pelos próximos 10 anos. Eu gostaria de comentar esse caso, né, Sônia? 8.000 cartas em menos de um mês. Isso quer dizer, ela provavelmente já estava perseguindo esse cantor há muito mais tempo, né? Porque ninguém escreve 8.000 cartas em tão pouco tempo, né? Isso. E aí já fica claro também que essa pessoa, ela tem algum tipo de questão mental aí. Ela não está bem mentalmente. Isso. Né? Por isso que eu falei, é muito comum, né, quando a gente pensa na perseguição de famosos, a gente entende que tem um componente possivelmente psicopatológico, né? Então, assim, é claro que cada caso precisa ser estudado, mas é muito comum que tenha, assim, né, essa prevalência. E aí, o que a gente também observa? Esse perseguidor, ele paralisa toda a vida dele, né, em prol a esse objeto de desejo, né? Então, quando a gente também pensa em possíveis causas, né? O que leva uma pessoa a se tornar perseguidor, a gente já tem dados hoje dizendo que são pessoas que têm baixa tolerância à frustração e têm também o que é a dificuldade em lidar com a sensação de abandono, né? Então, né, além da dificuldade de lidar com a frustração, consequentemente, ele tem medo de se sentir rejeitado. Então, é como se a pessoa ela dedicasse toda a vida dela, né? Então, quando a gente pensa nesses números, poxa, será que é possível? Sim, é possível, porque é uma pessoa que ela fica o tempo todo, né? Ela paralisa a vida social, ela paralisa as relações, né, profissionais, em prol, né, aquele objeto de desejo que seria a pessoa que está sendo perseguida. Então, assim, ele acaba sendo, né, absurdamente enlouquecedor para todas as partes, né? A gente sabe que fora, né, esse crime ele já era, né, vamos pensar, considerado na esfera criminal há muito tempo e que bom que agora nós temos também leis aqui no Brasil, que muitas pessoas, às vezes, não têm conhecimento disso. Então, é importante, como a Clara colocou, né, a gente pensar que, assim, olha, se está acontecendo, eu preciso tomar uma atitude. Porque, em geral, quando a vítima ela se recolhe muito, existe uma tendência ao controle, né, desse agressor aumentar. Então, quanto mais passiva a vítima estiver diante desse agressor, desse perseguidor, piora a situação. Então, a situação ela vai piorando, né? Com certeza. E é realmente preocupante, né? Aquilo que você acabou de falar. Graças a Deus, temos uma lei aqui no Brasil também. Todos os países precisam ter, porque, infelizmente, é aquilo que nós trouxemos aqui. O número de agressores desse sentido de stalkers vem crescendo. Eu trouxe esses números de São Paulo, mas se a gente for observar
o país como um todo, a gente também vai ter aí um aumento de criminosos desse sentido em todo o Brasil. Bem, a gente vai seguir falando sobre esse assunto muito importante. A gente tem vários outros casos de famosos e a Sônia vai comentar pra gente já no próximo bloco. Não sai daí não, eu espero que você continue com a gente. Até já! Já estamos de volta com o nosso programa. Eu sou Maria Clara Leite e te agradeço pela sua companhia. Fique aqui com a gente, participe do nosso programa, envie sua mensagem à nossa convidada de hoje. Aqui do meu lado está a Sônia Silva, que é psicóloga clínica. Ela é especialista em terapia comportamental e hoje está falando sobre stalker, aquele perseguidor, né, um criminoso. Stalkear se tornou crime em 2021 aqui em nosso país, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, até onde está o limite do stalker, né? Até que ponto você pode realmente fuçar ali nas redes sociais das pessoas, né? Até que ponto você pode chegar, o que você pode enviar de mensagem, o que é melhor se podar. Estamos falando sobre tudo isso hoje. Você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp no DDD 11, número 3337-5886. Participe, envie sua pergunta, sua opinião, conte sua história pra gente. Tem alguma história de stalker? Manda pra gente, para que a gente possa aqui dividir aqui no nosso programa e pedir também a opinião aqui da Sônia Silva, né, que está falando pra gente como a gente deve se portar, como identificar esse agressor. E no bloco passado, nós estávamos aqui trazendo alguns casos de famosos vítimas de stalkers. E agora a gente tem o caso da cantora norte-americana Ariana Grande. Ela teve a casa invadida por um stalker, é isso mesmo. Felizmente, na ocasião, ela não estava em casa, porque ele estava com uma faca na mão. E aí, acabou que ele foi denunciado e, recentemente, ele foi condenado a 3 anos e 8 meses de prisão, após se declarar culpado à justiça americana. Além disso, é claro, ele também teve ali uma medida restritiva e não pode nem se comunicar pelas redes sociais e nem mesmo chegar perto da cantora. O stalker, ele, nesse caso, né, como você disse, quando é uma situação aí de famosos, muito provavelmente ele tem ali alguma questão, um problema patológico, né? Nesse caso, ele chegou a entrar com uma faca na casa da cantora e dá muito medo mesmo, né, Sônia? Porque é uma obsessão que se torna agressão. Isso, e aí dentro desses quadros, né, desse perfil de perseguidor, a gente vai encontrar muitos com o que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial, né, que seriam os sociopatas, né, os psicopatas, né, que é um termo não científico aí, mas a gente engloba hoje tudo dentro dos transtornos antissociais. Então, esse tipo de perseguidor, ele atende mais o que a gente chama de um perseguidor fixado, né? Então, essa fixação, né, que seriam os casos mais, vamos pensar assim, que a gente precisa de maior atenção, porque eles trazem consigo essa característica de agressividade, de violência, né? Chegando, como nesse caso que foi citado, né, a uma linha onde a vítima, ela corre, de fato, o risco de morte, né, ali. Então, a gente vai entender que, além, né, de todo o dano emocional que o perseguidor ele já traz para a sua vítima, a gente percebe que esse perfil mais fixado, né, em geral, ele acaba passando uma linha, né, que é um limite muito perigoso. Então, eles se tornam mais violentos, né, ao ponto de realmente, haja vista que a gente tem aí, né, situações de morte, né, em que a pessoa vai lá e acaba, mata mesmo a pessoa, né, o outro, a vítima. Nesse caso aqui, o agressor, ele foi preso, né? Ele teve aí uma pena decretada de mais de 3 anos. Mas aí ele tem uma questão realmente psicológica, psiquiátrica, né, para ser tratada. Se não é tratado, quando ele for solto, muito provavelmente ele vai continuar perseguindo, não?
Isso, né? Por isso que é importante, hoje, dentro, né, da Justiça do Brasil, a gente sabe que muitos desses stalkers, eles acabam passando por avaliações psicológicas, né, avaliações psiquiátricas. É claro que tem muitos que, assim, a gente não encontra um componente de saúde mental, né? E aí a pessoa, ela faz por uma questão de má índole mesmo, né, de não ser uma pessoa boa e acaba sendo violenta, né? Mas é extremamente importante também uma avaliação na área da saúde mental, né, dessas pessoas. Como a gente iniciou dizendo, né, para um anônimo, poxa, eu não sou famosa, então isso não vai acontecer comigo. Né? Há uns anos atrás, eu tive uma amiga, né, na adolescência, né, em que ela passa a ser perseguida, né, por um homem, né, e aí a família faz toda uma mobilização, né, ao ponto de querer levá-la para um outro estado para, né, tirar-lhe daquele campo de vulnerabilidade, porque simplesmente, né, ela ao atravessar a rua, essa pessoa ela acabou entendendo, né, no caso do agressor, que ela tinha, né, dado algum tipo de abertura ali para ele. Então, né, pessoa se priva de liberdade por conta de uma situação que foi criada na cabeça do outro. Isso, que é aquele, né, o transtorno que eu falei da eritomania, os transtornos mais, vamos pensar assim, onde a pessoa acredita de fato, né, que o outro, né, desenvolveu, nutriu um sentimento e aquele sentimento, ele é real. Então, assim, eu não posso ser rejeitado. Então, por isso, quando a gente fala da importância de comunicar, é para você sair desse ciclo. Porque muitos anônimos acabam se vendo reféns, né? Por exemplo, nas redes sociais tem pessoas que começam a deixar de postar as coisas, né? De ter uma vida normal por conta desse medo, né? Sendo que esses perseguidores, né, muitos deles acabam sendo também hackers, né, de internet. Eles acabam, então, você muda um e-mail, ele vai lá e te acha no outro e-mail. Você muda o perfil na rede social, ele te encontra. Isso, né? Os famosos perfis. E aí, às vezes, a pessoa tem uma rede social ali aberta, né? Justamente porque ela gosta de divulgar as coisas da vida dela, só que ela também é obrigada a fechar a rede social para não ter o incômodo desse tipo de pessoa. Isso, de ter uma alteração do padrão comportamental, né? E aí vale a gente reforçar que, em geral, a vítima também adoece. Por isso que é importante, sendo que a gente vê muito essa prevalência das depressões, das ansiedades, dos transtornos aí de ansiedade acabarem sendo, né, eles acabam acentuando se a pessoa já é ansiosa, né, e principalmente essa questão do transtorno de estresse pós-traumático, né, a pessoa ela fica tão apavorada ali com aquela situação que ela altera completamente o fluxo da vida dela, né. É isso aí. Vamos ver agora o caso da cantora Taylor Swift. A cantora americana foi perseguida também por um stalker que dizia que queria se casar com ela. Depois ele ameaçou matar qualquer pessoa que interferisse nesse relacionamento dos dois que ele criou na cabeça dele. A Swift precisou pedir uma ordem de restrição contra o homem, que foi obrigado pela justiça a manter distância de 100 metros dela. E aí, você já falou, né, doutora? A situação aí do stalker, né? Muitas vezes, quando tem essa relação, né, de fã, Isso. né? E o seu ídolo, né? Muitas vezes ele cria, né, essa coisa do relacionamento amoroso dentro da cabeça dele. Mas a minha pergunta é a seguinte: existe também uma situação de invejar, né? De querer ser aquela pessoa e não só amá-la, querer um relacionamento com ela, sim, mas de invejar mesmo, querer ser aquela pessoa. Isso existe, sim, Clara. Né, nesse caso, essa projeção, né? Então, se por um lado a gente tem as obsessões, né, eu sou obcecada ali por aquela, né, personalidade, né, enfim, uma pessoa que seja famosa ou anônima. Por um outro lado, a gente também vai encontrar perseguições justamente por conta das projeções, né? Me lembro muito lá atrás, na minha adolescência, em que todo mundo teve ali, né, um ídolo, um cantor, né? A gente, aquelas boy bands que a gente, né, gostava e a gente ficava ali horas assistindo. Então, isso é um comportamento de fã que não tem uma condição psicopatológica de admiração. Né? Agora, quando a gente percebe nessa projeção, então tem pessoas que realmente querem ser, né? É como se ela quisesse se fusionar emocionalmente ali aquela pessoa, né? E se fusionando, ela realmente virar aquela pessoa, né? A gente também encontra essas perseguições pela própria inveja, né? Então, assim, olha, né? De repente eu acredito que a Sônia tem uma vida muito mais, né, interessante do que a minha e eu quero, né, ser a Sônia.
né? Então, assim, pode haver perseguições por motivações, né? Como a gente falou, vai desde a rejeição, né? A própria questão da inveja, né? De querer estar no lugar do outro e essa obsessão mais psicopatológica. Essa obsessão, ela pode começar sem ser exatamente uma doença, mas se tornar uma obsessão psicopatológica? Como nesse caso, por exemplo, que você acabou de dizer, de repente tem aí uma pessoa que te conhece e aí acredita que a sua vida é mais bacana, a sua grama é mais verdinha, né? Assim que o pessoal fala, né? Ah, a grama da Sônia é mais verde, eu queria uma grama igual a dela. E aí, assim, começa como algo natural, se é que eu posso dizer isso, né? Mas ela vai se agravando, se agravando, se agravando, a ponto de se tornar uma patologia? Então, por exemplo, a gente está falando da inveja. A inveja pode ser um estímulo inicial para alguém que já tenha alguma psicopatologia. Uma predisposição. Uma predisposição, um fator predisponente. Então, né, vamos pensar em um paciente que tem esquizofrenia, por exemplo. Então, ela tem lá uma esquizo de base que está lá. Né? De repente, ela, né, encontra a Maria Clara e aí ela começa a fazer essas projeções de inveja. Então, isso acaba sendo um estímulo que vai, né, de fato, desencadear aí, né, como se fosse, né, um gatilho, né, que as pessoas hoje acabam usando muito esse termo. Faz um gatilho para algo que já existe, né? Mas não que a inveja possa se tornar ali, tem que ter um fator predisponente, né? A gente tem o caso também do Justin Bieber, né? A gente tem aí as imagens dele. Ele foi perseguido por um homem de 45 anos chamado Dana Martin. Esse homem chegou a fazer uma tatuagem do artista na perna. E depois ele começou a escrever cartas para o cantor, não foi correspondido. Então ele resolveu planejar o assassinato do cantor. Mas aí ele foi denunciado e acabou que ele foi preso, né? E aí, eu também queria te perguntar sobre isso. A gente tem que ter cuidado também com o fanatismo, né? Ele era um fanático ali pelo Justin Bieber, fez uma tatuagem do artista na perna, né? Então, ele já tinha também uma predisposição patológica ou já tinha uma certa patologia antes que ali ficou clara. Ou então a gente pode também desenvolver isso e precisa sim tomar cuidado com esse fanatismo com relação aos artistas. Hoje a gente percebe, né, a grande dificuldade das pessoas em lidarem com frustrações, né, claro. Então, assim, a gente observa muitas vezes no dia a dia as crianças, por exemplo, né, a gente vê lá a criança, sei lá, no shopping, no mercado, né, querendo algo que os pais não podem dar, e aí a gente acaba ali, não, vou dar para não passar vergonha. Então, né, é uma geração que, né, tem crescido já com dificuldade em lidar com esse não, né? Então, quando nós pensamos numa situação como essa, né, o Justin Bieber, por mais, de repente, carismático, né, solícito que ele seja, ele não consegue atender um número de fãs, né, ele não vai conseguir dar a atenção que todos os fãs precisam, né? Então, esse grupo de pessoas que, né, acabam entrando muito por esse fanatismo, né, são pessoas que acabam tendo uma grande dificuldade de lidar mesmo com essa frustração. Né? Então, assim, como que eu lido com a frustração? Eu não quero lidar com isso, né? Tudo tem que ser aí do jeito que eu, né, que eu desejo, na hora que eu, né, que eu quero. Então, o grande complicador, eu acho que até antes do próprio fanatismo, é como, né, no caso dos pais aí, né, como que a gente tem educado nossos filhos a lidarem com, né, frustrações, né? Recentemente, com a chegada de vários shows no Brasil, né, dos diversos segmentos, né, então são shows que são relativamente, né, as famílias precisam fazer um investimento financeiro que nem todas têm condições. E é alto, hein, o investimento. Isso, então muitas vezes a gente percebe o quê? Né, os jovens, os adolescentes e até alguns adultos tentando a qualquer custo estar próximo aí a esse ídolo, exatamente a esse ídolo, né, ao ponto de cometer loucuras, né? Então, assim, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, até porque... Gente, né, que passa meses, às vezes, numa fila. Exatamente. Esperando ali o momento do show, não é verdade? Isso. Faz ali barracas na porta de um estádio, por exemplo, onde vai acontecer aquele show. Isso. E passa meses ali. Isso. É loucura. Isso. Então, assim, qual que é o limite disso, né? Porque se a gente reforça a ideia de que, assim, olha, eu vou conseguir ter tudo que eu quero a qualquer custo, né? A gente acaba abrindo aí um precedente para diversas outras causas e outras
outros problemas, né, Maria Clara? E aí, quando a gente pensa no fanatismo, né, pode ser uma pontinha do iceberg. Então, acho que vale aí a observação nesse sentido, né, para os pais, principalmente, em relação aos filhos, porque, né, nem sempre, né, é importante a frustração, né? A gente fala que é importante para o desenvolvimento saudável, né, das nossas crianças, adolescentes e alguns adultos também. Pois é, tem que tomar cuidado mesmo, né? E saber realmente o limite das coisas. Tudo que é demais é ruim. Exatamente. Não é assim que se fala em todas as áreas da vida? Tudo que é demais é ruim. Eu vou relembrar aqui o último caso, o caso da apresentadora Ana Hickman, que em 2016 teve um quarto de hotel ali onde ela estava invadido por um homem, ele estava armado e aí, graças a Deus também, ela acabou ali sendo salva, o ex-cunhado dela estava ali no momento, né, conseguiu dominar ali aquele agressor. Quem acabou levando um tiro foi esse agressor que acabou morto. Depois foram ver nas redes sociais dele, ele realmente era ali um fanático, né? Pela Ana Hickman, tinha vários posts dele ali se declarando para a apresentadora, né? Então, assim, é um caso que chamou a atenção, né? E a gente lembra que realmente esse problema ele pode se tornar realmente agressão, pode se tornar um crime. A gente tem que tomar muito cuidado. Tem que ter muito cuidado também com o que a gente posta nas redes sociais. A gente trouxe aqui, né, Sônia, casos de pessoas famosas, mas como você disse, o stalker ele está aí para perseguir qualquer pessoa. São famosos, mas também são os anônimos. Você já deixou aqui várias e várias mensagens de alerta, né, a quem está acompanhando o nosso programa hoje, mas eu vou pedir para você deixar aquela mensagem final. Para que todas as pessoas possam ficar atentas, os cuidados que a gente precisa tomar no nosso dia a dia para não nos tornarmos vítimas dos stalkers. Então, para você que, porventura, né, acredita que esteja passando por algum tipo de perseguição, né, para você anônimo, né, para você que está aí, de repente, sentado na sua casa, né, com a suspeita de que tem alguém que tem tentado invadir a sua privacidade, que tem gerado emoções de desconforto, né, de irritabilidade, né, muitas vezes de fazer com que você se sinta ameaçado, né, por conta dos comportamentos dessa pessoa, é extremamente importante que você, né, fale. Né, dentro da área, né, da psicologia, da saúde mental em si, a gente tem uma frase que é o falar salva vidas, né? Então, o silêncio diante a qualquer suspeita pode te tornar uma vítima aí, ainda mais em potencial, ainda mais vulnerável. Então, comunique. Se você, por algum motivo, perceba, né, que tem alguém que está tendo um comportamento um pouco mais invasivo, não permita com que essa pessoa, né, estenda aí esse comportamento que traz tanto dano aí à saúde mental e emocional. E se você já é uma vítima, procure ajuda, né? É extremamente importante o cuidado com a saúde mental. É isso, Sônia, obrigada, viu? Prazer te conhecer. Vou deixar aqui um e-mail, o seu é de Sônia, Si de Silva, Psi de psicóloga. Então, sopsi@hotmail.com, esse é seu e-mail, né? Para que as pessoas possam entrar em contato com você. E o Instagram, @clínica... Signifique, é isso. Clínica Signifique. Eu coloquei um K a mais aqui. Clínica Signifique, então. Esse é o @ do Instagram da clínica, né? Onde você atua. Se as pessoas tiverem dúvidas, quiserem conversar com a Sônia, acesse aí um desses dois canais que ela estará disponível para atender, né, Sônia? Sim, eu fico disponível. Né? E agradeço mais uma vez o convite, uma delícia estar com vocês e sucesso nessa nova caminhada. Obrigada, Sônia. Até uma próxima oportunidade, tá? Prazer te conhecer. Bem, aí só reforçando então o que a Sônia acabou de nos dizer, se você já é uma vítima de um stalker, você precisa denunciar, mas para denunciar, é importante que você reúna ali todas as provas possíveis e com essas provas em mãos, aí sim, você vai até uma delegacia e faça a sua denúncia, porque afinal, esse é o seu direito. Você precisa ver ali a que você tem direito dentro dessa situação. E por falar em direitos, nós temos hoje aqui no nosso programa o quadro Seu Direito com o advogado Leonardo Girundi, respondendo
todas as dúvidas jurídicas dos nossos telespectadores. Eu já deixo aqui um boa tarde para o doutor Leonardo. Vou chamar a vinheta que ele tem mais um caso para solucionar. Pode rodar. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, 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 que alegria! Tudo bem, gente? Como é bom estar aqui com você nessa tarde abençoada. Tenho certeza que o seu dia começou muito bem e se não começou, não perca a esperança. Saiba que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Coloque a sua vida diante dele e confie nele que mais ele fará. Nós temos uma dúvidazinha, uma pergunta. Lembrando que esse programa, o que eu acho legal desse quadro é o seguinte, que ele é um quadro feito por você e para você. Você manda a sua dúvida, a sua pergunta e eu, Leonardo Girundi, respondo a sua dúvida. Então, você manda a sua dúvida jurídica, tudo aquilo dos seus problemas relacionados com o direito e que eu tenho o privilégio de poder entrar na sua casa e responder a sua dúvida. É muito legal. Então, faça aqui como a Adriana. A Adriana nos mandou uma dúvida lá de Salvador da Bahia. E ela mandou pelo WhatsApp, eu imagino aqui pelo WhatsApp. Então, anote aí o nosso WhatsApp. Vou te falar como você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta. Nosso WhatsApp é 11 3337 5886. 11 3337 5886. E também pelo nosso e-mail, seudireito@hittv.com.br. Aproveita que está anotando tudo, anota também o meu Instagram, @Leonardo Girundi. Vamos à pergunta da Adriana. Meu nome é Adriana, sou de Salvador. Abraço à turma de Salvador, Bahia. Turma boa, tem amigos aí, queridos amigos e clientes em Salvador da Bahia. Minha irmã faleceu há quase 7 anos. Era funcionária pública e ficou um resíduo do salário, 13º, férias e etc. Ela deixou um filho de 18 anos para receber esse valor. Ele precisa de um alvará. Faz 6 anos e alguns meses que demos a entrada e até hoje o alvará não saiu. Se um dia esse alvará sair, ele vai receber o valor atualizado? E por que demora tanto para sair um alvará? A justiça no Brasil não é simples, né? São tantas leis, tantas dificuldades. E você pega uma situação como essa, uma situação onde a família necessita e tem direito. A pessoa precisa, tem direito e muitas vezes a justiça fica lá cega, com os olhos vendados, né, e muitas vezes não resolve o problema da sociedade. Isso é um erro. A justiça tardia não é justiça. Aquilo que demora a ser atendido é um problema. Na realidade, é um problema. Alvará, esse tipo de ação, o caminho certo é esse mesmo. Mas esse tipo de ação, ela normalmente é muito mais rápida. Porque é só pedir o alvará, comprovar ali que a pessoa é filho, quer dizer, existe o laço do parentesco, que não tem mais ninguém para receber e que a pessoa recebe. Então, provavelmente existe alguma coisa errada. O que eu aconselho que você faça? Você deve ter um advogado que cuida disso e peça a ele informações do processo. Outra coisa que você pode fazer é ir lá na secretaria. Vai lá na secretaria, acompanha o seu advogado, vai na secretaria, conversa com a secretária, peça um dia para conversar com o juiz, é o que nós chamamos de despachar. Você pode despachar com o juiz e falar assim, ô juiz, tem um caso aqui que nós precisamos só da liberação de um alvará. É um caso que normalmente é rápido. Então, se está demorando 7 anos, eu aconselho que você vá pessoalmente lá, porque tem algo errado e isso deveria já ter sido liberado, tá? Infelizmente, o único caminho que nós temos é a justiça. Nós falamos sempre aqui, aquilo que você não precisa levar na justiça, você não leva na justiça, tá? Mas nesse caso aqui, infelizmente, você precisa da justiça, você tem direito e eu tenho certeza que com um pouco mais de insistência, você vai conseguir atingir o seu direito, tá bom? Um grande abraço e faça como a nossa amiga. Nos mande sua dúvida e pergunta que eu vou te responder. Até a próxima, breve. Tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Até mais, doutor Leonardo Girundi. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. E como ele disse, participe você também. Envie a sua pergunta. Tem aí alguma questão jurídica? Envie aqui para o nosso WhatsApp DDD 11, número 3337-5886. Toda segunda-feira ele está aqui para responder para você todas as suas dúvidas. Por hoje é só. Eu te agradeço muito pela sua companhia. Agradeço por ter me permitido entrar aí na sua casa com tanta informação importante que a gente trouxe hoje, né? E amanhã tem muito mais, viu? Eu espero você aqui na Hit TV, no nosso programa, às 2h05 da tarde, de segunda a sexta-feira. Um beijão pra você, uma ótima tarde, uma ótima semana. Tchau, tchau!